Então, Ricardo, conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua escolha profissional. Você sempre soube o que você queria fazer? Uhum. Bom, então eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Acho que pessoal primeiro, depois eu coloco como que eu acabei trabalhando no mercado financeiro. Então, o que aconteceu? Eu nasci em Campinas, né? Meus pais se separaram, eu fui morar em São Paulo com a minha mãe, onde a família da minha mãe morava. E sempre tive facilidade com exatas. Apesar de adorar, assim, humanas, ter estudado, ter tido, assim, acho que uma vida escolar fácil, né, do ponto de vista de exatas, eu também gostava de humanas, então eu sempre fiquei em dúvida entre fazer um curso como administração de empresas, mas gostava de matemática, gostava de física, química, e na época, voltando um pouco aí nos anos mais ou menos 2005, engenharia de produção estava muito na moda, né? Era uma carreira, era uma formação bastante na moda, justamente porque uma área de transição, né? Onde você tem toda a parte de engenharia mais matemática, física, ao mesmo tempo que a engenharia de produção vai tentar buscar a parte de administração de empresas, economia, e na época me pareceu muito o que eu queria, né? Que era essa interface entre conseguir uma carreira de exatas e um pouco mais voltada para humanas, então economia, administração. Na época do vestibular eu cheguei a prestar economia pura, né? Então tinham vestibulares de meio de ano da GV, por exemplo, que estava começando a ter economia, eu cheguei a prestar. Prestei também para engenharia mecânica, por exemplo, na Unicamp. Só que eu entrei em engenharia de produção na Politécnica da USP, morando em São Paulo, eu optei, né, por ficar fazendo engenharia. E aí, fazendo as contas, eu entrei em 2004 na engenharia e fui me formar no meu quarto ano. Comecei a fazer estágio, fui me formar só em dezembro de 2009. Se vocês lembram bem, 2008 foi o ano da crise financeira mundial, né? Então eu fui procurar estágio mais ou menos em setembro, na verdade que em outubro, quando aqui nos Estados Unidos o Lehman Brothers estava quebrando e efetivamente parecia o fim do mercado financeiro como a gente conhecia, né? E por que eu fui procurar essa área de atuação, né, do mercado financeiro? Meu irmão já trabalhava no mercado financeiro, especificamente ele tinha trabalhado na Bolsa de Valores em São Paulo, tinha ido para um banco de investimento, que é o Banco Garantia, que é um banco super famoso, e então eu tinha um pouco essa ideia também, porque a gente tem, né, a gente vê em filme, falando, pô, as pessoas são trabalhadoras, mas elas são bem remuneradas, né, você tem uma perspectiva de ganhar bem. E na época foi bom. No caso do Brasil, por exemplo, no Itaú, que é famoso por ser um banco de engenheiros, por exemplo, né? Toda a família Setúbal lá, todos fizeram engenharia de produção, por exemplo. Então tinha fazia sentido do ponto de vista de carreira eu fazendo engenharia de produção na Poli, seguir meio para o mercado financeiro. Fora todos os programas de trainee, todos os programas de estágio que a gente recebia como aluno lá. Então eu fui fazer entrevista no banco de 2008. Na entrevista, tinham duas pessoas me entrevistando, né? Duas pessoas que eu vinha trabalhar depois junto. Mas eles falaram assim, cara, o que você está fazendo aqui? O mundo acabou. Como a gente conhece, assim, o mundo acabou. E a gente, durante a entrevista, eles pediram para deixar o telefone aberto, porque eles estavam em contato com a mesa de operações, e dando circuit break na bolsa, né, enquanto eu estava fazendo entrevista. E aí é engraçado que eles falaram assim, mas qual que é a sua expectativa agora, né?
Falei, bom, eu gosto de mercado financeiro, quero aprender como estagiário, né? O que a gente sabe que a gente pode agregar de valor? E ele fala assim, bom, mas você vai vir trabalhar de graça, porque não tem mais, não vai ter mais vaga, né, nesse sentido. E foi meu primeiro estágio, comecei, eles efetivamente me gostaram de mim, né, na entrevista, e comecei a trabalhar lá em novembro de 2008. Eu fiquei 1 ano como estagiário, terminando meu 5º ano na Poli, né, me formei em dezembro de 2009. Ainda como reflexo da crise, não tinha vaga para mim, né? Então chegou, acho que mais ou menos dia 20 de dezembro, eles falaram assim, infelizmente a gente não vai conseguir te efetivar, né? Mas, pô, gostamos bastante de você, obrigado por tudo, a gente vai continuar vendo se tem alguma vaga aberta aqui para você, e a gente volta a se falar. Então, basicamente, eu estava desempregado para o final do ano. E aí, mais ou menos um pouquinho, acho que depois do Natal, deve ter sido dia 26 de dezembro, eles me ligaram, me oferecendo uma vaga para trabalhar na área de gestão de fundos de investimento de JP Morgan, mas numa função de middle office, assim, né? Uma função bem operacional. E eu aceitei o desafio. Então, no dia 1º dia 4 de janeiro, que era o primeiro dia útil do ano, eu voltei a estar empregado, né? Então, passei aí uns 10 dias, mais ou menos, sem ter emprego, mas voltei para a mesma empresa. Então, isso eu acho que é também interessante colocar, que, por exemplo, eu não conheço sua história profissional. Eu estou no JP Morgan há 10 anos, né? É o único lugar que eu trabalhei. Eu tive algumas outras entrevistas para mudar de área, recebia também algumas outras propostas para mudar de empresa, mas efetivamente estou no JP Morgan há 10 anos. Então, se você pensar assim, a minha trajetória é uma trajetória que eu acho diferente do que a gente tem visto recentemente, onde as pessoas procuram ou uma progressão de carreira mais rápida ou novas culturas, né, e acabam se vendo forçadas a ter que trocar de empresas várias vezes. Eu, como meus amigos falam, sou meio concursado no JP Morgan, né? Eu tô lá, parece emprego estável, assim, mas na verdade porque eu construí minha carreira dessa forma. Aí o que veio a acontecer, né? Eu entrei então no JP Morgan e efetivamente numa área operacional, toda aquela ilusão que a gente tem de trabalha-se muito e ganha-se muito, eu só trabalhava muito, né? Do ponto de vista financeiro. Só tem bônus, né? Exato. O bônus, óbvio que a indústria paga bem se você comparar com outras indústrias, né? Então, tinha um bom salário, conseguia ter uma vida muito boa, mas trabalhava muito, né? Nessa época, eu casei, já acho que eu tinha quase 25 anos, e minha esposa era professora, então ela saía às 6 da manhã, eu chegava às 9 da noite e basicamente a gente não se via, né? Porque era realmente um ritmo muito puxado. Em compensação, eu trabalhava com pessoas extremamente inteligentes, né? Eu conseguia tive a oportunidade de ver a experiência que elas tinham e compartilhar isso com elas. E em 2012 eu mudei para a área que eu trabalho hoje em dia, que é a área de gestão de risco dos fundos de investimento de JP Morgan, né? Em 2015, meu chefe, então já pulei aí quase 10 anos de história, né? Mas em 2015, meu chefe foi convidado para mudar de São Paulo para Londres e eles começaram a procurar uma vaga, começaram a procurar um profissional para substituí-lo por diversas razões, acho que eles não encontraram o perfil que eles queriam e eles me convidaram para assumir essa vaga. Então, assumi a área de risco, da área de gestão de risco dos fundos do JP Morgan em São Paulo em 2015. Em 2017, o JP Morgan
diminuiu um pouco a presença local no Brasil. Então, a gente transferiu os nossos fundos para o Santander. Tudo isso que eu estou falando é informação pública, tá? Não tem nada privilegiado. E aí, o que aconteceu? Eles, efetivamente, a gente não tinha mais espaço para continuar na estrutura em São Paulo. E eu já tinha um projeto de vir conversando com o meu chefe há muito tempo, de ter a oportunidade de vir para os Estados Unidos, né? Aqui é onde fica a sede do JP Morgan. Meu chefe, na época, aquele que foi transferido para Londres, se reportava lá para a estrutura da Europa, e eu passei, quando eu assumi essa posição dele, eu passei a reportar para um chefe aqui em Nova York. E vinha conversando há muito tempo já com ele, da gente tomar junto essa decisão, né? O momento em que eu fosse agregar mais valor aqui nos Estados Unidos do que em São Paulo. E em função dessa decisão estratégica do banco de diminuir um pouco a presença em São Paulo, surgiu a oportunidade de eu vir para cá, né? Efetivamente, ou eu teria que procurar outra posição em São Paulo, ou sair do banco, efetivamente, ou vir para cá. Então foi meio uma decisão assim, ou você vem para Nova York ou você está na rua, né? Não tive muita... Era o que eu queria, só que foi completamente, digamos assim, inesperado, né? Aquele momento, aquela velocidade da tomada de decisão. Minha esposa trabalhava, a gente teve um filho em 2017, então a mudança foi basicamente, vamos para Nova York os três. Ela teve que largar o trabalho dela, né? Meu filho também teve que se adaptar a essa nova realidade, e apesar de ser meu mesmo chefe, eu mudei completamente minha cultura de trabalho, né? Então eu vim para a sede da empresa em São Paulo, para você ter uma noção, a gente era mais ou menos 50 pessoas na área da Asset, né, da gestora de fundos. Aqui, só do meu chefe, são mais 5 VPs e são 5.000 pessoas no prédio, né? Então, uma estrutura gigantesca. Então, do ponto de vista de adaptação, eu tive que voltar, mais ou menos no Brasil, eu era o responsável pela área. Aqui eu tenho meu chefe senta atrás de mim, né? Então eu tive, digamos assim, uma redução das minhas responsabilidades, mas agora eu estou no centro da empresa, né? Estou aqui na sede. Bom, já falei bastante aí, só para a gente se apresentar. Legal. E, Acho que é Ricardo, mais ou menos onde eu estou agora. e é muito diferente o trabalho aqui no Brasil com aí nos Estados Unidos, o jeito das pessoas trabalharem, o jeito de se comunicar, os prazos, os projetos, tudo é diferente? Ou não muito? Então, na verdade, o que eu acho que é mais surpreendente são duas coisas, que a gente sempre acha que os americanos trabalham muito mais e muito melhor, né? Uhum. O que eu acho completamente, se não for o contrário, é completamente... Equivocado, né? não diria equivocado, mas é aumentado, né? Eles trabalham duro, sim. Agora, nada comparado ao que eu trabalhava, por exemplo, no Brasil. Agora, o que eles fazem eles trabalham, enquanto eles estão sentados na mesa, eles estão trabalhando, né? Uhum. Então, no Brasil, você tinha bastante... por exemplo, eu tirava 2 horas para almoçar no Brasil, né? Aqui é muito difícil. As pessoas descem lá na lanchonete, pegam um sanduíche e comem na mesa, lendo e-mail, por exemplo. A gente não tem essa paradinha do café, é um negócio que não existe para eles aqui, né? Realmente, enquanto eles estão no escritório, eles estão trabalhando. Outra coisa, eles são muito sinceros. Então, eles vão te dar o feedback, fala, cara, não, acho que você falou ali foi bobagem, você tem que pensar isso, isso e isso. No Brasil a gente tinha um pouco mais de dedos, né? Ninguém fala muito na frente da pessoa, digamos assim, não é muito direta. Mas aqui o cara pode te dar um feedback super construtivo, né? Sempre, mas super duro, no sentido de falar direto mesmo. E na sequência ele vai perguntar, sei lá, como foi o carnaval no Brasil, entendeu? Uhum. Então, essa relação pessoal, assim, é um pouco mais estranha. Ali, todo mundo é profissional, né? Então,
Ele pode sim ser seu amigo, querer saber o que você fez no final de semana. Agora, ele não vai ter medo de falar que você fez um negócio mal feito ou que você deveria ter feito de uma forma diferente. Então, esse papo reto, assim, né? O jeito que as pessoas falam mais direto mesmo, é um negócio que pra gente assusta um pouco, parece meio frio. Mas não, é simplesmente porque eles são realmente focados. Legal. Legal. E qual o perfil que você acredita que é importante ter para trabalhar no mercado financeiro? Perfil de comportamento, a gente fala. Uhum. Então, acho que sem dúvida, facilidade com os números, acho que é o primeiro requisito, né? A gente tem que efetivamente entender do ponto de vista de matemática, Excel, os fundamentos de finanças, matemática financeira, são pré-requisitos. Isso acho que qualquer pessoa para começo da carreira é imprescindível. Voltando um pouco na minha entrevista, por exemplo, o que aconteceu, eu não tinha muito conhecimento de instrumentos financeiros, por exemplo, derivativos. Aí o que eles fizeram? Eles me deram o livro que era deles, na mesa da entrevista mesmo, e falaram assim, ó, toma aqui esse livro, estuda o capítulo 24, que era de derivativos, especificamente de futuros, e volta semana que vem. Então eu fiz 2 entrevistas, né? Então eles me deram um livro para eu estudar. Então ninguém espera que você saiba tudo no mundo, né? Que você saiba exatamente um assunto ou que você seja o especialista ali. Mas sem dúvida você tem que saber aprender, né? Então muita coisa eu fui aprendendo ao longo da carreira. Algumas coisas você se aprofunda, algumas coisas você vê por cima. Só que o tempo inteiro você está aprendendo, né? Dificilmente você vai ter aprendido tudo na vida. Até porque essas pessoas estão lá há 20 anos. Então elas já aprenderam, né? Elas têm de carreira o que a gente tem de vida, basicamente. Então acho que esse perfil de ter, sim, facilidade, de ter um pouco de ser um pouco autodidata, então ficar estudando em casa, lendo muito, e lendo não só, por exemplo, valor econômico, mas lendo publicações acadêmicas sobre o assunto. Então tem que ter um pouco dessa, vou colocar aqui como vocação, mas na verdade tem que ter essa disciplina, né, de continuar aprendendo sempre. O que eu fiz nesse sentido foi, durante minha carreira, mais ou menos em 2012, eu estava numa posição que eu não estava gostando muito antes de mudar para o risco, e aí eu falei, bom, o que eu vou fazer, né? Começar a procurar outras vagas, mas estava um pouco, digamos assim, menos entusiasmado, né, com a minha posição. Aí o que eu fiz? Eu fui procurar um mestrado. E aí fui pro meu chefe e falei assim, vou fazer esse mestrado profissional, era à noite, né? E ele falou, pô, super legal, topo, inclusive pagar, me deram uma bolsa lá, me pagaram um pouco um pouco, na verdade, foi bastante. Acho que pagaram quase 70% do curso. Então, enquanto o emprego para mim não estava aquelas mil maravilhas, eu estava correndo atrás por fora, né? Então, continuei estudando. Aí eu fiz um mestrado profissional no INSPER em finanças. E era, né, teoricamente, um mestrado acadêmico, lato sensu. Então, foi um momento da minha carreira que eu consegui conciliar isso para também reforçar um pouco o meu perfil. Legal. E você sempre curtiu e só focou no mercado financeiro? Você nunca pensou em fazer outra coisa? Na verdade, eu pensei. Quando eu quando eu percebi que eu não ia ser efetivado, né, lá em 2009, eu fui procurar trainee em diversos lugares. Então, eu fiz trainee, por exemplo, para a Ambev, eu fiz trainee para a Maersk, que é uma empresa de logística, e só que quando eu fui efetivado, esses outros projetos, essas outras oportunidades não se concretizaram. Mas eu estava aberto a trabalhar em qualquer outra coisa. Acho que o mercado financeiro foi só esse impulso inicial de eu querer estagiar lá, mas eu poderia, por exemplo, estar trabalhando em outra indústria se não tivesse tido a oportunidade de ficar no JP Morgan, ou tivesse passado em algum processo seletivo
né, antes de aceitar a oportunidade de ficar no JP Morgan. Então, acho que é um pouco de sorte de eu estar lá. Eles encaminharam, né? Mas sim, inicialmente eu queria ficar, então acho que parece coerente para mim ao longo do tempo ter ficado lá mesmo. Legal. E assim, o que você faz? O que você começou fazendo? Quais são as funções assim básicas de alguém que vai trabalhar no mercado financeiro, como, sei lá, corretor da Bolsa de Valores? Como que é o dia a dia? Qual que é a função? Tá. Então, como indústria, assim, o mercado financeiro tem diversas áreas de atuação, né? A gente pode pensar desde no sentido mais bancário mesmo, do mercado financeiro, desde o banco de varejo. Então, você está falando do banco para pessoas físicas, né? Então, as pessoas que vão trabalhar diretamente com atendimento ao cliente, vão ter gerente de contas, crédito direcionado à pessoa física, até o banco mais de atacado, ou banco de investimento, que é a minha área de atuação. Aí dentro do banco de atacado, por exemplo, tem os bancos de investimento, que são bancos que vão trabalhar aí com o mercado de capitais, como você colocou, com corretora de valores, vão trabalhar com a bolsa, e tem a área de gestão de recursos, né? Então, gestão de recursos falando de fundos de investimento, que são veículos que as pessoas investem seus recursos, e esses recursos são geridos pelos gestores, né? Que são as pessoas capacitadas para tomar as decisões de investimento desses fundos. Eu trabalho junto com gestores de investimento, eu sou gestor de risco dos gestores de investimento, né? Então, como que funciona aqui nos Estados Unidos? Eu cubro dois mercados, mercado de países emergentes, então continuo cobrindo o Brasil, por exemplo, e cubro aqui um outro mercado muito grande aqui nos Estados Unidos, que chama High Yield, que são de crédito abaixo da linha de investimento. E como que funciona diariamente, né? Então, eu trabalho no seguinte sentido, eu tenho que dar visibilidade para a empresa de assuntos que venham de mercados emergentes, por exemplo. Então, pegar um exemplo prático, algumas semanas atrás na verdade meses, né? Teve o desastre da Vale, né? Quando a barragem se rompeu. Tirando todo o impacto socioambiental que teve ali, a minha preocupação era dar visibilidade da nossa exposição à Vale, porque a gente efetivamente ia ser impactado pela flutuação dos preços das ações, dos títulos de crédito da Vale. Então eu fui e fiz uma análise do que estava acontecendo, né? Coloquei num e-mail e circulei para toda a liderança. Falando assim, aconteceu esse evento lá no Brasil, a consequência é muito grave do ponto de vista tem mais de 100 pessoas que morreram. Nossa exposição global do JP Morgan à Vale é tal, né, com tamanho, a distribuição em todos os fundos. O preço das ações está caindo aqui 7%, apesar que era feriado, aí era dia 25 de janeiro, feriado na Bolsa aí em São Paulo. Só que a gente tinha mercado aqui de ações aqui, ADR, aqui em Nova York, então eu conseguia ver a evolução dos preços. Aí foi o final de semana e na segunda-feira que você tem a abertura ali. Então, era isso que eu estava fazendo, eu estava aumentando a visibilidade dos riscos que a gente tinha, né? Efetivamente a Vale, a maior mineradora do mundo de minério de ferro, a gente é uma exposição extremamente relevante para os fundos, quando a gente fala de Brasil, né? Uma das maiores exposições que a gente tem no Brasil, e meu papel ali era trazer esse assunto para aumentar a visibilidade e trazer esse assunto à tona para todo mundo entender o que estava acontecendo, quais seriam os impactos, quais seriam as posições que a gente teria que mudar. Para minimizar os prejuízos, né? Para tentar. Exato. De alguma forma, minha função, quando a gente pensa em fazer gestão de risco, não necessariamente é minimizar os prejuízos, porque o prejuízo vai vir decorrente da exposição, né? O único jeito de não perder dinheiro é não colocando dinheiro lá, né? Só que era dar visibilidade. Então, falar assim, é isso que está acontecendo, essas são as nossas posições, e esse é o impacto esperado. Então, é sempre trazer um pouco de aumentar um pouco a visibilidade do que está acontecendo. Ok, legal.
Não E sei. Vocês vão me corrigindo aqui se eu estiver mudando o rumo aqui da conversa. não, não, é isso mesmo. E é uma profissão muito estressante. Olha, eu acho que se você pensar nossas referências assim, que a gente tem de ver filme, né, de ver... É, quem só vê nego infartando, é uma coisa muito louca. Sim, eu diria que é uma profissão estressante porque, eu diria assim, a gente tem um ritmo de trabalho muito duro, né? Então, dificilmente você tem uma rotina, vamos dizer, sei lá, um projeto que você vai tocar por meses, né? Então, o nosso ritmo de trabalho é um ritmo quase diário, né? Então, por exemplo, esse negócio da Vale, eu estava cobrindo o Vale naquele dia, cobri, não sabia que ia começar, ter que cobrir no início do dia, cobri, terminei o trabalho, fiquei esperando segunda-feira para ver o que ia acontecer. Então, você tem, né, uma ansiedade, assim, de estar lidando meio com notícias a cada minuto, digamos assim. Isso traz uma sensibilidade de você falar assim, bom, eu não sei o que vai acontecer segunda-feira, que eu vou ter que trabalhar e vou ter que mandar, porque informação velha também ninguém quer, né? Então, quando estourou a barragem, eu tive, sei lá, 3 horas para terminar essa análise e mandar, porque senão também o cara já leu lá na página da CNN, por exemplo. E aí eu tô mandando notícia de ontem, basicamente, né? Então, essa ansiedade de trabalhar com uma pressão do ponto de vista de tempo e com dinheiro, né? Que é um assunto delicado para todo mundo. Então, óbvio, quando tudo está indo bem, as pessoas ficam felizes, as pessoas ficam alegres, mas quando o mercado está um pouco mais, com bastante volatilidade, um pouco mais complicado, o estresse sobe, né? E aí, como que eu lido um pouco com isso? E isso é também coisa normal no mercado financeiro. As pessoas buscam atividades físicas para lidar com esse estresse, né? Então, eu tenho diversas pessoas, amigos do mercado, que ou fizeram Ironman, ou correm maratona, né? Ou fazem triatlon. E isso é uma válvula de escape. Eu acho que estudar também, para mim, funcionava um pouco como válvula de escape, porque eu conseguia ter uma atividade mais teoricamente calma ali, disciplinada, de sentar, né, ficar estudando, mas efetivamente eu corro, por exemplo. Então, para mim é importante, e isso eu acho que é uma válvula de escape. Tem pessoas que, sei lá, jogam tênis, mas de alguma forma sempre tem uma atividade física ali para lidar com esse estresse. Sim, é um trabalho que envolve alguma estabilidade vez ou outra. Você tem muito susto durante o dia a dia, né? Para quem gosta de rotina, uma vida mais tranquila e pacata, talvez não seja a profissão. Ao mesmo tempo, a rotina vem da frequência do seu trabalho, né? Então, por exemplo, eu acho que eu tenho uma rotina, ainda que eu não saiba direito o que eu vou fazer, eu vou lá, eu leio as notícias, eu chego no trabalho umas 8, eu leio as notícias até umas 9h30, eu vou ver o que eu vou fazer ao longo da semana, eu vou sentar com o meu time para a gente estabelecer qual que vai ser a agenda. Então, você cria rotinas, né? Você pode pensar mesmo um plantonista num pronto atendimento ali, ele vai ter uma rotina. Dentro da rotina dele, as coisas Vai são chegar 10 surpreendentes. infartados depois, ele vai descobrir. Mas ele vai falar assim, putz, a rotina tá me matando. Mas de alguma forma, mesmo que seja bastante tumultuada, sempre você tem uma rotininha ali que você segue, né? Ok. E o que mais? Tem alguma dúvida para perguntar para ele, Everton? Queria perguntar para o Ricardo, pelo que eu entendi, você não trabalha com, digamos, vendas, metas, né? Você não tem metas de vendas, vender tipo algum produto financeiro, alguma coisa desse tipo. Teu serviço é mais a parte operacional mesmo. Na verdade, o meu relacionamento, assim, digamos, com clientes era para mostrar as atividades que a gente fazia, né? Então, se um cliente estivesse interessado em saber quais eram os processos de gestão de risco, eu ia e apresentava a minha área para os clientes. Mas, efetivamente, eu não tinha uma meta de vendas, né? Tem um time específico que vai fazer esse relacionamento com clientes, e aí sim eles são
medidos e tem essa expectativa em cima deles. Agora, o que eu posso dizer é, do ponto de vista de metas, a gente trabalha com metas, por exemplo, para a área de risco. Tá? Não é uma meta de venda, mas eu tenho, por exemplo, essa meta de ser o ponto de referência para assuntos de mercados emergentes e high yield aqui nos Estados Unidos. Então, a minha expectativa, e acho que a meta que o meu chefe tem, é que eu esteja por cima, capaz de discutir qualquer assunto relacionado a isso, seja o primeiro a saber, seja o ponto de referência para discussão. E isso, de alguma forma, é uma meta que foi estabelecida para mim. Então, se você pensar assim, o time de vendas tem a meta de vendas, que é a especialidade deles, certo? Eles trabalham com vendas. O time de risco vai ter as metas de risco também. E aí vai caber a cada time desenvolver essas metas com base nos objetivos que foram determinados, né? Não sei se respondi um pouco a sua pergunta. Claro. Quer perguntar mais alguma coisa? Queria perguntar, eu sou formado em administração de empresas. Se eu fosse seguir o mercado financeiro, qual seria o caminho ideal a seguir em termos de estudo, por exemplo? Em termos de estudo, acho que duas coisas. Pensar dar um pouco da minha experiência, né? Você tem duas formas de estudo. Uma forma mais estruturada, que é fazendo um curso, por exemplo. Você pode fazer um curso em mercado financeiro, ou você pode fazer um curso mais acadêmico, então um mestrado. Ou um segundo tipo de estudo, é um curso, na verdade, dá uma certificação, chama CFA. CFA são 3 provas ao longo, basicamente, de 3 anos, porque o calendário funciona assim, o primeiro nível você só faz em dezembro e junho, o nível 2 e 3 só em junho, então basicamente se você começar em dezembro, você tem o primeiro nível, aí você teria 6 meses para estudar para o segundo nível, e outro ano, no outro junho, para prestar o nível 3. O CFA chama Chartered Financial Analyst, é o certificado mundial para analistas do mercado financeiro. A facilidade disso é que, teoricamente, você pode estudar sozinho em casa, né? Você vai lá, faz a prova uma vez por ano e é basicamente o benchmark de certificação para mercado financeiro. Eu estou ainda parado no nível 2, porque meu filho nasceu, depois a gente veio aqui para Nova York, então não consegui me dedicar, mas é extremamente valorizado pelo mercado financeiro, assim, basicamente um pré-requisito hoje em dia para quem quer entrar, tem que ter isso como meta de desenvolvimento já, né? Então, por exemplo, nas minhas metas de desenvolvimento com meu chefe, eu coloquei lá, ainda que eu vá demorar quase mais de um ano para terminar, é uma meta que eu preciso cumprir. Então, acho que isso você pode pensar, falar assim, e aí uma escolha pessoal também, eu gostaria de ter um diploma, sei lá, um mestrado, ou gosto de estudar sozinho, eu vou tentar fazer o CFA. Pode ser também. Então, acho que são duas frentes. Outra coisa também, entender quais são as oportunidades de emprego na sua cidade, na sua região, se você vai ter que ir para São Paulo, se você vai ter que ir para o Rio de Janeiro, para entender onde estão as oportunidades de emprego nesse sentido. E quando eu falo de mercado financeiro, falando mais especificamente do mercado de banco de atacado, né? Falando de bolsa de valores, falando de fundo de investimento. Respondi? Sim. E o mercado de trabalho agora está mais aquecido nessa área, né? Eu acho que sim. Acho que a gente teve Deixa eu... O meu notebook está acabando a bateria. Deixa eu só pegar uma tomada ali rapidinho, senão Lógico. Vai cair. Aqui no Brasil, eu tenho visto muito aquelas fintechs, aqueles aplicativos de crediário, de empréstimo financeiro para PF. Aí também está rolando bastante disso? Sim, acho que do ponto de vista de inovação, né, o setor bancário... Legal. Voltou. Voltei. Tava comentando sobre
a inovação, né, no sistema financeiro. O sistema financeiro, especificamente o bancário, sempre foi muito regulado, né? Então, aí no Brasil a gente tem uma regulação muito restritiva vinda do Banco Central, por exemplo. Então, não sei se vocês conhecem a história do Nubank, que é um banco 100% digital. Eles tiveram que ir no Banco Central defender o processo deles, que era não exigia a documentação física, né? A pessoa simplesmente mandava para eles uma cópia do RG ou da CNH via digital, e o Banco Central nunca tinha trabalhado com uma autenticação de documento que não fosse o gerente ir lá ver o RG, né, pessoalmente, físico, ou ter uma cópia autenticada. Esses caras simplesmente, né, a gente pensava que ir no cartório, você tem que pagar um dinheiro para o cara tirar um xerox e bater um carimbo e dizer que aquilo é um documento verdadeiro. Isso não faz sentido do ponto de vista digital. Espera aí que invadiram aqui meu estúdio. Cadê? Deixa ele aqui, então. Então, acho que a inovação está começando no sistema financeiro. Primeiro, de você ter aplicativos, né, que consigam acessar as pessoas diretamente. Então, essa desintermediação, né, você não precisa mais de um banco, uma agência física. Você consegue ter um gerente online, faz TED online, né? Ninguém vai mais na agência que não seja o modelo. Você vai pegar ele? Pô, né? Então, acho que tem bastante oportunidade em fintechs, sim. Acho que é um mercado que pode expandir bastante. Só que aí você começa a ter outros tipos de um perfil diferente também. A pessoa que trabalha mais com linguagem visual, que consegue fazer programação. Porque, tirando a interface com o usuário, no fundo, tem uma tesouraria lá, como em qualquer outro banco, né? Então, falando de fintech, às vezes a gente pensa que é tudo informatizado, é tudo mais moderno, mas tirando o aplicativo ali, vai ter uma tesouraria, vai ter uma conta corrente ali que vai ter que ser liquidada como em qualquer outro banco. Mas, sem dúvida alguma, acho que é um mercado bem promissor, né? A indústria consegue ter alavancagem e gerar, acho que gerar renda e lucro suficiente para crescer muito. Então, acho que se tivesse que apostar assim, acho que seria também uma oportunidade bem legal de se olhar, né? Aqui a gente acessando o Instagram, a gente vê uns 50 patrocínios de fintech. Você acredita? Tem muitas. Que fazem crédito pessoal com garantia, né? Com imóvel, com carro e tudo mais. A gente percebe que a taxa de juros nem é tão alta, realmente às vezes é mais fácil do que um banco, né? E eu tenho visto bastante movimentação nesses posts, assim, muita gente interessada, muita coisa acontecendo mesmo. Sem dúvida. E a gente imagina os Estados Unidos, né, como um país avançado nesse sentido, mas aqui ainda, você precisa ir no banco, você vai ter que mostrar por exemplo, para abrir uma conta aqui, eu tinha que mostrar um comprovante de residência e o passaporte, né? Como no Brasil, teoricamente, teria que mostrar um documento e um comprovante de residência. Só que eu não tinha alugado ainda o apartamento, então eu não conseguia abrir a conta. E sem a conta, eu não conseguia alugar o apartamento. Então, eu falei, cara, isso aqui parece muito mais atrasado que no Brasil, né? Só que não, como teoricamente você é um estrangeiro chegando, né? Você ainda não construiu seu histórico de crédito e tal. E aí o que eu tive que fazer, pedir pro meu banco me dar uma carta dizendo que eu era empregado, que eu morava em determinado endereço, que eu não tinha alugado ainda, mas que era a casa de um amigo. E aí o banco deixou abrir a conta. Então tem algumas coisas no mercado financeiro, especificamente bancário, ainda muito antiquadas, né? Então, essa frente, acho que de inovação tem muito para crescer. Legal. E o que faz um analista da Bolsa de Valores, no fim das contas, assim? Então, a gente pode pensar na Bolsa como como um ambiente de negociação, obviamente, de valores, mas que vai agregar diversas funções, né? Eu, por exemplo, a minha relação com um analista de valores de bolsa
vai ser, os analistas podem estar determinando quais vão ser os investimentos que os fundos vão fazer. Então, por exemplo, usando o exemplo prático, quando teve o caso da Vale, eu fui direto para o analista que cobria a Vale, que é o cara que lê o balanço, que é o cara que fala com relações de investidores da companhia, ele que entende quanto que aquela mina específica, aquela instalação lá em Brumadinho gerava de receita, né, ele que modela quais são os fluxos de caixa da empresa. Então, esse cara é quem mais entende da companhia. Ele é um analista do ponto de vista de investimento, que a gente chama de buy side, né, que é o cara que está comprando. Você tem o analista também de sell side, que é geralmente das corretoras, que é o cara que acompanha, ele faz o mesmo trabalho, só que ele faz o call, que é compra, vende, manutenção, é o cara que está vendendo os serviços de orientação, né, sobre a oportunidade de investimento naquela empresa. E dentro da própria bolsa, aí sim tem todas as corretoras, que são quem está executando a ordem, né? Então as corretoras que a gente, como pessoa física, acessa, por exemplo, tem um cara lá na corretora que vai efetivamente registrar a ordem de compra e venda no sistema, então esse é o corretor de valores também. Fora isso, fora a renda variável, tem todo mundo de renda fixa, de títulos de governo, taxa de juros, câmbio, crédito, por exemplo, debênture, tem muita coisa, né? É um mundo bem vasto, mas principalmente para analistas de valores, quando você pensa em analista de valores, é essa função, é o cara que vai ser o especialista na empresa. E ele vai ver se aquela empresa tem previsão de crescimento, se ela vai valorizar, se vale a pena comprar ações agora na baixa para, quem sabe, vender na alta. Exatamente. E assim vai. Como é que funciona, caso tipo Petrobras, assim, que a empresa, sei lá, se ela passava relatórios falsos, balancetes errados, como é que seria esse caso? Então, também uma função do analista. No caso, ele vai receber todo o demonstrativo financeiro, então todos os relatórios financeiros que a empresa é obrigada a publicar, e ele vai ter que fazer análise crítica ali, né? Então, entender de onde estão vindo as receitas, de onde estão sendo gastos os investimentos, e efetivamente você pode ter uma conta específica lá, um lançamento no balanço que não faça sentido, né? Como era, por exemplo, no caso da Odebrecht, ainda que eles não fossem uma companhia pública, né, listada na bolsa, eles emitem dívida, né? Então eles têm títulos de crédito. E tinha lá o setor de operações estruturadas. Efetivamente, um analista, se ele tivesse acesso ao balanço da empresa e enxergasse o fluxo de caixa dessa linha de negócio, já fala assim, pô, isso aqui é um ralo de dinheiro, né? E não gera receita, mas muito mais complexo por não ser uma empresa aberta, né? No caso da Petrobras, a empresa é muito grande, né? Tem diversas linhas de negócio, então mesmo para as agências de rating acompanharem a evolução dos demonstrativos financeiros é muito complexo. Então falar assim do papel do analista de valores imobiliários de alguma forma conseguir identificar uma falha, né, no balanço ou indicações de corrupção é muito difícil, porque o balanço é muito complexo. Mas, sem dúvida, para o analista, por exemplo, ele poderia achar a empresa super saudável do ponto de vista financeiro, mas aí entra todo o impacto do preço do petróleo, toda a ingerência do governo para a política de manutenção de preço. Então, Petrobras, por exemplo, acho que um dos piores casos que a gente tem no Brasil, por ser uma empresa aberta, de economia um pouco mista, né, porque você tem o governo como principal controlador, exercendo tem uma gestão de preços da gasolina, né, quase como uma agenda política do governo, fora toda a volatilidade do preço do petróleo. Então, por exemplo, você tem impacto da Venezuela agora, impacto do Irã. Então, o mercado Petrobras é um exemplo bem complexo.
E é difícil para o analista perceber que está tudo envolvido, é governo, é uma série de empresas, construtoras, era uma rede muito grande para o analista falar, olha, tem coisa aí, né? Sim, sim, Então, são pequenos exatamente. detalhes que ficam que deixa a pessoa meio esperta, meio, né? Peraí, vamos É, cuidar. ter essa visibilidade, e conseguir identificar algo num panorama tão complexo, realmente é muito, muito difícil. Ah, bacana. Legal. Alguma dúvida, Everton? Mais alguma coisa? Não, por enquanto não. Não? Eu tô assistindo aquela série Billions. Já assistiu, Uhum. Ricardo? Eu não assisto, mas já ouvi falar bastante. É, fala muito de informação privilegiada. Então, quem trabalha na bolsa não pode ter ninguém infiltrado em empresas para saber o que está acontecendo. Isso realmente acontece, é sério. Sim, sim, acontece. O que aconteceu efetivamente no desenvolvimento, né, do mercado financeiro era que você tinha uma questão da informação valer muito dinheiro, né? Então, quem sabia antes de todo o resto que determinada coisa ia acontecer, conseguia, como a gente fala, arbitrar o mercado, né? Que é fazer inside trading. Mas o mercado foi, de alguma forma, se depurando, e hoje em dia a gente tem um departamento em quase todos os lugares que se chama compliance, que é um departamento específico para prevenir o que a gente chama de conflito de interesse, né? Que é, por exemplo, eu sendo gestor de risco, eu tenho informação de que o JP Morgan vai vender determinada ação, então o preço vai cair, então eu falo para minha avó vender aquela ação antes, né? Então toda operação que eu vou fazer, por exemplo, na pessoa física, eu tenho que pedir autorização para o departamento de compliance, para o meu chefe, e eu tenho que declarar se eu tenho alguma relação com alguma empresa aberta, se meus parentes diretos têm alguma informação, até porque no Brasil, acho que a gente ainda não teve nenhum caso de prisão, né? Mas aqui nos Estados Unidos, basicamente cadeia, né? Então, não sei se o próprio Lobo de Wall Street é um bom exemplo, né? Ele vai preso. Agora ele já tá solto, mas ele foi preso. O Madoff, do escândalo do Madoff, não sei se vocês viram. Aliás, é um filme super legal para mostrar exatamente o que você está falando, de como as pessoas conseguiam, a princípio, cozinhar os livros ali, né? Fazer a contabilidade fraudulenta, mas ele vai preso e tá continuando preso aqui e basicamente arruinou a vida dele. Então, sim, existe uma preocupação de lisura, transparência. É óbvio que, como em qualquer lugar, vai ter pessoas que estão mal intencionadas, né, que conseguem tirar proveito, mas elas estão cometendo um crime e podem ser basicamente presas por isso. Então, um valor moral, principalmente, é da gente evitar qualquer tipo de conflito de interesses. Então, existem essas regras, a lei está de acordo com isso, né? Então, a lei protege as pessoas para que isso não aconteça, né? Sim. A questão do day trade, como é que funciona? Tem gente que fala que é bacana, que opera, mas eu não entendo a lógica da coisa. Que aqui no Brasil agora tá uma moda do day trade. Uhum. Você vê muito no Instagram isso. Acho que se você pensar, todo mundo quer ganhar dinheiro fácil, rápido, né? E day trade é uma oportunidade que você tem de fazer isso. Se você pensar em formas alavancadas de day trade, então como opções, por exemplo, aí o negócio fica mais interessante ainda. Só que, qual que é a questão? Eu acho que eu, por exemplo, por todas as regras que eu tenho que seguir, eu não mal consigo investir para longo prazo. Então, efetivamente, não tenho qualquer tipo de operação de curtíssimo prazo, como o caso do day trade. Mas é uma para quem pode e quem tem interesse em estudar, efetivamente é uma oportunidade de se ganhar dinheiro, como é de se perder dinheiro também, né? Como eu falei, isso é uma coisa muito legal que eu ouvi tinha uma diretora de risco do JP Morgan, né? Foi fazer entrevista num banco aí no Brasil e com o dono do banco, e aí ele perguntou para ela assim, ela era gestora de risco, né? Ele falou assim, ela chamava Patrícia, falou assim, Patrícia, você sabe qual que é a forma mais fácil de se ganhar dinheiro nessa vida?
E aí ela, como gestora de risco, falou, putz, vou ter que pensar aqui sobre diversificação de risco, né? Mas resolveu não apostar e falou assim, não, senhor, chamava José, não, seu José, você que é o banqueiro, né? Você que sabe como ganhar dinheiro. Ele falou assim, a forma mais fácil de se ganhar dinheiro nessa vida é não perdendo dinheiro. Né? Então, você ganha dinheiro se você simplesmente não perder. Né? O que é muito os dois lados. Então você, com certeza no Instagram você vai ver as pessoas contando as histórias onde elas ganharam dinheiro. Sim. Onde elas perderam ou saíram no 0 a 0 ali, acho que ninguém faz propaganda. Mas day trade, para quem gosta de um pouco de adrenalina ali, é divertido. Agora, acho que não vai transformar ninguém em um investidor sério de longo prazo, que consiga ter uma rentabilidade sustentável e consiga fazer isso da vida. Mas, efetivamente, pode dar certo e ganhar bastante dinheiro no curto prazo. Loteria, né? Exato, precisa ter um pouquinho de sorte. Mas na vida também, né? Um pouquinho de sorte não atrapalha. É estranho, que eu não sei que tipo de companhias que compra e vende assim no dia. Não sei se dá para você estudar, pensar o quanto que é viável investir nela ou não. Ou se é uma coisa mais de, ó, tá acontecendo isso, vamos comprar, tá acontecendo, vamos vender. É um pouco de análise técnica mesmo, né? Não é nem tanto de fundamento, de ficar olhando balanço, não. Tem que olhar um pouco mais como está a pressão de compra ali, está tendo uma oportunidade de comprar, vendo que está subindo e vai tentar vender mais caro ou vender e comprar mais baixo. Essa sorte, então, no fim das contas mesmo. Não diria sorte. Tem analistas técnicos que ficam olhando o gráfico, por exemplo, que conseguem ter um retorno um pouco acima do que seria sortes apenas, né? Conseguem fazer análise gráfica, tem candlestick, se você quiser, tem livros só sobre leitura, análise gráfica, leitura de gráfico. E dizem que conseguem ganhar dinheiro. As publicações acadêmicas que eu já li é que essas pessoas dificilmente conseguem bater uma geração aleatória de resultados, né? Então, se ficar jogando dados, se o dado der, sei lá, para cima de 3, você compra, se der para cima de 3, você vende, e seria teoricamente aleatório se você ganha ou perde dinheiro. Mas para o mercado é bom, gera corretagem para as corretoras, gera liquidez para os investidores, então não tenho nada contra day trade, é só minha situação pessoal me impede de fazer, e como profissional eu sempre tô gerindo risco de longo prazo, então tenho minhas ressalvas, mas não acho ruim, não. É só saber o que tá fazendo. Ai, beleza. A gente não tem mais dúvidas. E você, Everton? Surgiu uma aqui agora, uma pergunta, Ricardo. Quais seriam hoje, assim, as top empresas para se iniciar no mercado financeiro? Tá. No Brasil, né, a gente tem, acho que se eu pensar, uma concentração bancária muito grande, né, então eu vou falar os bancos de varejo vão ser também os maiores bancos de investimento no Brasil, então estou falando de Itaú, falando de Bradesco, Santander, olhando um pouco mais para bancos estrangeiros também, aí com estruturas um pouco menores. Você tem o próprio JP Morgan, você tem o Deutsche Bank, você tem o Credit Suisse. Esses são os nomes, né? Se você pensar, eu já dei 6 quase, são 6 nomes que você deveria saber com certeza. Fora esse, o Banco do Brasil, que é um banco um pouco diferente, porque você precisaria talvez prestar concurso, né? Então, mas é um banco muito grande no mercado financeiro do Brasil. E fora isso, todas as corretoras, né? Então, você tinha, mesmo o BTG, né? Você tinha a XP, você tem todas as assets independentes, que são as gestoras menores. Então, você tem toda, por exemplo, a Gávea, que era do Armínio Fraga, a Rio Bravo, do Gustavo Franco. Você tem essas assets mais, um pouco mais, são menores, né? Então a estrutura delas é mais enxuta, então mais difícil de entrar também. Mas se eu tivesse que, por exemplo, olhar no LinkedIn, você consegue ver, por exemplo, Citibank, também um player importante.
mas principalmente esses caras que eu coloquei. Acho que você pensar assim, a Faria Lima de São Paulo, né? Você vai ter Mary Lynch, você vai ter Bank of America Merrill Lynch, você vai ter o Morgan Stanley, o próprio JP Morgan tá lá, o Itaú BBA, o BTG. Acho que são esses os nomes que você tem que ter na cabeça. Legal. É isso, Everton, tudo certo? É isso mesmo. Ok. Ai, nós também. Beleza? Obrigada, viu? Você deu uma aula, eu não sabia nada. Que é isso. Pelo menos algo que agora a gente sabe. Que bom. Obrigada por falar com a foto? gente. A gente pode Vai, bater uma beleza. foto? Lógico. Valeu. Até mais, então, Ricardo. Obrigada mesmo. Imagina, Obrigado. bom dia aí pra vocês. Boa sorte, Everton. Obrigado, Tá? Ricardo. Hoje, até mais. Dá tchau pra todo mundo lá, o filho. Tchau, tchau. Bonitinho. Tchau. Tchau, gente. Não, tchau. Valeu. Até Tchau. mais. Tchau. Até mais.